Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesta aula eu vou introduzir, o conceito de bioenergética e também dar alguns exemplos sobre o que é isso. Então, para começar, as nossas células, elas precisam de converter os macronutrientes em energia biologicamente utilizável. Então, a gente precisa de ingerir nutrientes para a gente poder gerar energia em que o nosso corpo pode utilizar. E isso é a bioenergética, tá? Então, é esse o conceito de energia que o corpo pode utilizar. E as principais organelas da bioenergética, as principais organelas que geram a energia do nosso corpo são as mitocôndrias. E no citoplasma existem ainda algumas enzimas, na verdade, muitas enzimas, que são reguladores da glicólise, que é a quebra da glicose, advinda do carboidrato. E para ser utilizada como energia, para ser utilizada, a energia ela é transformada entre suas formas do nosso corpo. Então, por exemplo, aqui, a energia química, como por exemplo a própria energia vindo dos alimentos, ela pode ter uma ação lá nas nossas fibras musculares. E essa reação dessa energia química nas fibras musculares podem gerar energia mecânica. E a energia mecânica está relacionado com movimento. Então, movimento, mais calor. Ou seja, a gente consome nutrientes, por exemplo, dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Elas são levadas lá para a nossa fibra muscular. Lá vai ser gerada uma energia mecânica que, por consequência, vai gerar um movimento e a liberação de calor do nosso corpo. Outro exemplo também de transformações dessa energia biológica é a energia química, por exemplo, lá no nosso neurônio. Energia química pode estar muito relacionada com aqueles neurotransmissores que nós temos, como, por exemplo, adrenalina, acetilcolina, etc. E aí, esse neurônio vai ter uma energia elétrica que vai gerar alguma resposta no nosso corpo, uma possível resposta consequente dessas energias. E a bioenergética, ela depende de reações de óxido-redução, então de doação de elétrons, ou de captação de elétrons, e também depende de muitas reações enzimáticas do nosso corpo. Então, só para retomar aquele conceito de química, oxidação ele está relacionado com a remoção de elétrons de uma molécula. Já a redução é a adição de elétrons de uma molécula. E as principais moléculas na bioenergética que estão presentes na bioenergética, que realizam essa transferência de elétrons, é a NAD+, e a FAD+. Ou NADH, que é a versão da NAD reduzida, Então aqui o hidrogênio já está juntinho dessa molécula de NAD, que o nome é nicotinamida adenina dinucleotídeo, mas é importante você lembrar de NADH e de NAD+, tá? As siglas são mais importantes. E a FAD, H é a FAD mais reduzida também, quando já tem o hidrogênio aqui juntinho dessa molécula, que é a flavina adenina dinucleotídeo, tá? Mas foca em FAD+, e FAD-H. E para introduzir, então, as enzimas são proteínas catalisadoras de reações químicas. Então, a base das enzimas, são proteínas. A enzima, a estrutura dela é feita de proteínas. E essas proteínas, elas catalisam essas reações químicas que a gente tem no nosso corpo. Geralmente, o nome das enzimas termina em ase. Então, se vocês observarem alguns nomes que têm ase no final, vai ser alguma enzima. Tem algumas enzimas que foram identificadas mais antigamente que elas não utilizam esse ase no final. Mas se tem ase, geralmente é uma enzima, tá? Para vocês ficarem atentos. Então, como que funciona essa ação enzimática? Então, nesse desenho eu mostro para vocês uma enzima
E a enzima é toda essa parte amarelinha aqui, tá? Desenhadinha, tudo. E essa enzima tem um sítio ativo, então ela tem um local onde o substrato, né, as outras moléculas, podem se encaixar. E aqui o substrato, né, essa parte toda verdinha aqui, ela vai se encaixar nessa parte aqui do sítio ativo, tá? Logo depois que tem essa enzima, né, e esse substrato, vai haver o complexo, né, enzima-substrato. E é nesse momento que a enzima tem a ação, né, de enfraquecer as ligações do substrato. Então, aqui a gente tem uma enzima, o substrato, e a enzima, ela enfraqueceu as ligações do substrato. E aí, como consequência, né, essa enzima, ela gera como consequência, né, dois produtos diferentes. Vou dar um exemplo para vocês de uma reação que provavelmente vocês já ouviram falar em algum momento. Quando a gente toma leite, tem um carboidrato lá chamado lactose. E aí a gente vem aqui, né? E vamos supor que a lactose é esse substrato. E aí no nosso corpo a gente produz uma enzima chamada lactase. E essa enzima lactase é a enzima, né, que o objetivo dela é quebrar, fazer a catálise dessa lactose. Então, assim que a lactose encaixa aqui no sítio ativo da enzima lactase, a lactase faz essa reação de enfraquecer essa ligação. E aí, por isso, consegue ter a divisão, né, de glicose aqui e de galactose. Porque aí nosso intestino consegue fazer uma melhor absorção. E quando a pessoa é intolerante à lactose, ela quer dizer, né, que ou ela não produz essa enzima lactase, ou ela tem uma sensibilidade diminuída dessa enzima lactase. Então, ela não faz esse enfraquecimento, né, do substrato lactose. E por isso, a pessoa, como consequência, não consegue, né, quebrar em galactose e glicose e ela vai ter problemas na absorção. Então, isso que gera gases, né, diarreia e também muitas dores, né, na região abdominal, tá? Então, para finalizar nessa introdução à bioenergética, eu quis trazer essa figura para vocês entenderem que tem dois caminhos importantes no nosso corpo, que é o catabolismo e o anabolismo. Então, vamos começar pelo catabolismo. Geralmente, a gente ingere, então, esses nutrientes energéticos, e nutrientes energéticos quer dizer que eles geram energia para o nosso corpo, né? Que são carboidratos, gorduras e proteínas. E a gente tem, então, a quebra desses nutrientes energéticos para a gente poder utilizá-los, né, como energia. E aqui a energia química acontece, né, através, como eu disse antigamente nos slides anteriores, né, na NAD, na FAD, são moléculas, né, que colaboram com esse ciclo de catabolismo para poder gerar o ATP. ATP é a molécula mais importante que a gente tem no nosso corpo que gera energia, é uma molécula energética. E aí, depois de gerar ATP, NADH, NADPH e FADH2, que são todas moléculas energéticas, nosso organismo, né, gera esses produtos finais sem energia, que pode ser o CO2, H2O e o NH3, né? Então aqui tem o dióxido de carbono, né? A água também, que a gente consegue excretar no nosso corpo. E, enquanto isso, essas moedas energéticas, né, ficam aqui presentes para serem utilizadas como energia química. E aí, o anabolismo é o processo contrário. Então, a gente tem essas moléculas precursoras aqui no nosso organismo, como, por exemplo, aminoácidos, açúcares, ácidos graxos e também bases nitrogenadas, né? E vai gerar, então, o anabolismo, que é a formação dessas macromoléculas celulares, que são proteínas, polissacarídeos, lipídios e também ácidos
nucleicos, tá? Então, isso é um ciclo, acontece o tempo todo no nosso organismo, tá? O tempo todo a gente está utilizando nutrientes energéticos, né, que são os macronutrientes, para gerar a energia, que é a ATP, né, NADH e o FADH2 também, e também excretam esses produtos finais sem energia, e depois, né, essas moléculas precursoras que a gente tem no nosso organismo, que a gente pode consumi-las através do alimento também, geram anabolismo, que é a construção dessas macromoléculas celulares. E aí, introduzindo então, o que é o ATP, né? O ATP, o nome dele é trifosfato de adenosina. Ele é uma fonte imediata de energia para a gente poder contrair o nosso músculo, né? Para ter a contração muscular. Então, o ATP ele é muito importante para as atividades do dia a dia, mas principalmente para o exercício físico também, né? Para a prática do exercício físico. E o ATP, essa molécula de ATP, ela pode ser produzida em 3 vias diferentes. A ATP-CP, que é a via da creatina fosfato, a via da glicólise anaeróbia, então nessa via não tem a utilização de oxigênio, né, para poder produzir energia, e nós também temos a via oxidativa, e é nessa via em que a gente utiliza o oxigênio para poder produzir energia. Então, essa é uma molécula muito importante para o nosso corpo para a produção de energia. E aí, então, né, só para ilustrar um pouquinho melhor sobre essa produção de ATP, a gente tem essas duas vias, que é a via anaeróbia e a via aeróbia. Lembre-se, então, que anaeróbia é quando não utiliza oxigênio e aeróbia é quando tem a presença de oxigênio para produzir energia, tá? A primeira via, né, anaeróbia, é a ATP-CP da creatina fosfato. A segunda via, né, de produção de energia sem o oxigênio é a glicose anaeróbia. E o produto final da glicose anaeróbia é o lactato. Então, quando aparecer essa palavra lactato, é porque essa pessoa, né, o indivíduo, não está utilizando a via de oxigênio para produção de energia. Só está utilizando, né, vias sem o oxigênio, que é a glicólise anaeróbia. Produto final, lactato. E quando a gente vai lá avaliar a via aeróbia, nós temos a produção da acetil-CoA. A acetil-CoA é a molécula que vai entrar no sistema aeróbio para produzir, né, energia a partir do oxigênio. E a acetil-CoA, ela é produzida principalmente pelas 3 macromoléculas que a gente conhece. A primeira delas é a glicose. E aí, quando tem o processo de glicólise aeróbia, então glicólise, a quebra da glicose, envolvendo o oxigênio, o produto final, né, da glicólise vai ser o piruvato. Então, se vocês veem, né, em algum local escrito lactato, anaeróbia. Se vê escrito piruvato, está relacionado com a via aeróbia de produção de oxigênio, tá? Segundo macronutriente, né, que produz o acetil-CoA, que é a molécula, né, da via aeróbia para poder produzir energia para o oxigênio, é o triacilglicerol. O triacilglicerol é aquela grande molécula de gordura, né? E aí ele vai ser quebrado em ácidos graxos e vai ter essa produção de acetil-CoA a partir dos ácidos graxos, tá? E por último, né, as proteínas também podem gerar o acetil-CoA através dos aminoácidos. Então, os aminoácidos, quando for necessário, né, eles também serão utilizados para produção de acetil-CoA para poder ativar a via aeróbica. Então, é importante saber que, contextualizando um pouco, né, exemplificando com o exercício físico, aqueles exercícios de mais curta duração, na verdade, né, que precisa de uma resposta rápida, ATP-CP. Aqueles exercícios físicos
que são de curta duração, mas nem tanto, igual uma corrida que dura alguns minutos, né? É a glicólise anaeróbia. E já aquele exercício físico que é mais longo, corridas de muitos quilômetros, né? De mais de 1 quilômetro, 2 quilômetros, até maratonas, a gente utiliza a via aeróbica. Então, de introdução à bioenergética é isso, tá? Nas próximas aulas a gente vai estudar e aprofundar cada uma dessas vias.